E aí galera, beleza? Meu nome é Rafane Valentim e hoje estou aqui representando a minha equipe de trabalho na disciplina de Gerenciamento de Projetos do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina, localizada em São José, Santa Catarina, com o professor titular Jean Carlos de Abreu. E a equipe que desenvolveu esse trabalho está com o nomezinho listado aqui do lado, ó. O Bruno, a Liliana, a Natália, a Railiane, a Simone e eu, a Fanny. Sem o entrosamento dessa equipe, sem a equipe em si, esse trabalho não teria acontecido. Então, agradeço a todos por terem feito com que esse trabalho fosse realizado. Nós vamos falar sobre a integração do projeto. O gerenciamento da integração do projeto. Vocês já ouviram falar? O que é o gerenciamento da integração do projeto? Vamos lá. Segundo o guia PMBOK, o gerenciamento da integração inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento de projeto dentro dos 5 grupos de processo de gerenciamento de projeto. Como assim? 5 grupos. Vamos falar sobre eles. Vocês já ouviram falar. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Esses são os 5 grupos de processos. O gerenciamento da integração, nós vamos falando de integração, gente, integração do projeto. O gerenciamento da integração, ele visa manter a comunicação e a sincronização dos acontecimentos de forma que tudo se encaixe perfeitamente. Vamos parar por aí e vamos um pouco visualizar o que eu estou falando. Aqui, ó, grupos de processos em gerenciamento de projetos. São esses aqui em cima que eu acabei de falar. Os 5. Quem que são eles? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. São eles aqui em cima. E aqui do ladinho, nós temos as áreas do conhecimento em gestão de projeto, que são elas o escopo, tempo, os custos, a qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições, partes interessadas. Mas parece que está faltando um? Não, gente, não tá. Olha ali no meio. 10º. Integração, gente. Integração, ela tá ali no meio. Por quê? Porque é uma parte importante, muito importante no gerenciamento de projetos. A integração, ela faz o casamento com as áreas de conhecimento com os grupos de processos em gestão de projetos. Como assim? Vamos pegar um exemplo ali, ó. Planejamento. Quem é que tá dentro do planejamento? Olha as áreas de conhecimento ali, ó. Dentro do planejamento tem o escopo, o tempo, os custos, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e as partes interessadas. Todas elas estão no planejamento, mas elas precisam trabalhar de forma sincronizada para que tudo saia dentro dos conformes. O tempo tem que estar adequado com os custos, que tem que estar adequado com a qualidade, então todos eles têm que estar sincronizados. E quem que faz esse papel de sincronização, de harmonização, né? Quem faz a orquestração disso tudo é a integração de projetos. Essa área de conhecimento incrível, ela faz todo esse trabalho. Vamos avançar mais um pouquinho. Ali, ó. Objetivo da integração, acabamos de falar. O gerenciamento da integração tem como principal objetivo integrar e consolidar as atividades e os processos das demais áreas do conhecimento. Vamos pegar um exemplo real de como a integração é importante. Houve um caso de um sobrado, né? Ele era um sobrado que ele não era dividido, eram 2 salas comerciais, né? Bem altas, e no meio, em vez de ele ter uma laje concretada ali, tudo certinho, ele tinha uns caibros, sabe? Aquelas madeirinhas assim que ligavam, e em cima da madeira tinha sido feita a laje, que ela podia ser removida. Ela não era uma laje fixa ali naquele local. E abaixo desses caibros tinha o gesso. E assim, as lojas elas não eram ligadas. Embaixo era uma loja de coisa de telefonia celular, né? Essas coisas assim. E em cima era uma outra loja, era um consultório dentista. E aí nessa parte de cima, eles queriam fazer uma reforma. Só que embaixo já estava reformar a sala e eles não iam mexer. Em cima, eles queriam tirar aquela laje de madeira que tinha sido colocada em cima do assoalho ali. Tinha que tirar o concreto sem quebrar o gesso embaixo. E só tava tendo a separação ali das tabuinhas, sabe? Que tem assim, né? Que vai as telhas em cima, aquelas tabuinhas, os caibros. E aí foi uma empresa lá fazer o orçamento desse trabalho, de remover aquela laje e colocar um assoalho de madeira, que é o que o consultório dentista queria. Chegou lá,
tudo lindo, maravilhoso. Isso aqui vai ser fácil, só tem que tomar cuidado para não deixar cair pedaços grandes da laje no gesso para não quebrar. Eles foram lá, orçaram 3 dias no máximo de trabalho, 2 a 3 pessoas trabalhando, era um local pequeno, era uma sala comercial pequena. Beleza, acharam que ia dar certo. Chegou lá, ocorreu um imprevisto, gente. A laje, ela tinha um carpete embaixo, que ela grudou, e eles não conseguiam quebrar a laje e soltar ela ao mesmo tempo, porque o carpete fez com que o cimento que tinha sido colocado ali ficasse junto. E aí mudou totalmente o projeto. Foi um detalhe. Mudou o tempo, mudou o custo, recursos humanos, porque teve que ir mais pessoas trabalhar. O projeto que era para no máximo 3 dias foi para 9 dias. A questão de recursos humanos, que era 2, 3 pessoas, foram para 6. Então, assim, teve total, assim, foi mexido totalmente no projeto. E nós vemos que a integração, ela conseguiu auxiliar para que isso fosse resolvido. Porque a questão do tempo, nossa, não vai dar tempo. Aí o tempo foi reclamado ali com o gerente, né, do projeto. Não vai dar tempo. Foi conversado com o proprietário, né, com a pessoa que tinha pedido o serviço ali, as partes interessadas, que nós vemos ali, que é uma das áreas de conhecimento. Conversado com o proprietário, que é uma das partes interessadas, já vemos uma ligação da questão do tempo com a parte interessada, e ali foi aumentada a questão do tempo. Recursos, gente, teve que pedir mais pessoas. Então, custos, teve que ter um custo mais elevado. Recursos humanos, aumentou as pessoas. Então, a área de integração, ela faz isso. Ela integra todas as áreas de conhecimento com a questão ali, era na execução do projeto. Lembra do grande grupo? Vamos voltar ali um pouquinho. Olha lá. O grupo de processos e gestão de projetos. Tem ali, execução. Na fase da execução, eles perceberam esse problema que eu estou explicando para vocês aqui nesse exemplo. E aí, eles conseguiram pegar essas áreas de conhecimento e integrar ela dentro da fase de execução. É assim que funciona a integração no gerenciamento de projetos. Ele integra as áreas de conhecimento com os processos, né? Com a gestão dos processos ali. Vamos ler aqui do ladinho, O gerenciamento da integração visa manter a comunicação e a sincronização dos acontecimentos de forma que tudo se encaixe perfeitamente, que nem eu estava falando para vocês agora nesse exemplo. Essa tarefa é liderada pelo gerente de projeto, o qual precisa do apoio de todo o time participante do projeto. Imagina, se não tem colaboração, as partes interessadas ali no caso, vamos supor, eu não vou aumentar o tempo, vocês fazem. Não tem como, gente, não tem como. Se não é possível fazer no tempo, então não tem como. As partes interessadas têm que chegar no consenso. É questão de custos, mas o custo vai ser mais elevado, não vai ter como ficar nesse custo, porque a máquina que estava sendo usada para concretar era alugada, para quebrar o concreto lá. Do exemplo que eu falei, ela tinha sido alugada, então aumentou o custo. Então, todas essas áreas de conhecimento, dentro ali do processo de execução, elas têm que ter esse casamento. A integração é muito importante. E o gerente de projeto, ele lidera, mas precisa ter total apoio do time que está participando. Aqui, vamos ver um desenho mais específico aqui para a gente entender, as 10 áreas de conhecimento ali embaixo. Vai estar ali, trabalhando no processo de iniciação, né? Ali, iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Veja essa figura aqui do lado, que é uma imagem tirada do guia PMBOK. Então, gente, era sobre isso que nós queríamos falar para vocês hoje. Sobre como se faz a integração de projetos. Ali, para realizar a integração de um projeto, né? Ali é que a gente tem que falar ali sobre um pouquinho sobre isso. Quem faz a integração desse projeto? Nós queríamos falar sobre a integração do projeto, agora nós vamos falar um pouquinho sobre quem faz essa integração, né? Realizar a integração de um projeto é garantir que todos os seus componentes precisam trabalhar juntos, sendo o papel do gerente de projetos fazer com que isso aconteça. Integrar escopo, tempo, custo, recurso e demais áreas do conhecimento durante a evolução de um projeto não é uma missão simples. Exige habilidade de negociação, né? Porque ali ele teve que negociar tempo, nesse exemplo que eu falei, teve que negociar custos, teve que negociar recursos humanos, né? Então, tem que ter habilidade de negociação, gerenciamento de conflitos de interesses, porque aqueles que já estavam trabalhando, mas não foi combinado isso, então eu vou querer um pouquinho a mais. Sempre tem esse tipo de coisa, né? Gerenciamento de conflito de interesse, habilidade de gerar gerenciamento, boa comunicação, organização e familiaridade técnica ali, né? E aqui do ladinho nós vemos mais a imagem sobre as 10 áreas de
de conhecimento de gerenciamento de projetos. Espero que tenha ficado claro para vocês. Nós agradecemos muito vocês terem ouvido esse áudio, esse vídeo, e espero que nós tenhamos ajudado. Obrigada pela atenção. Até mais!